Beleza, estamos de volta aqui com Edson Boaventura mais uma vez. E agora vamos para um quadro. Vamos para um quadro. Experiência estranha. Como vocês bem sabem, esse quadro aqui é sobre a gente contar uma experiência nossa e estranho. A gente não está falando só de extraterrestre, a gente não está falando só de aparições, às vezes até de espírito, mas a gente está falando de experiências que a vida te traz que você faz, às vezes, você duvidar da sua própria existência. Então, eu queria até começar falando de uma coisa. Como você mencionou o caso de Ubatuba e falou da Ilhabela, que era onde eu queria chegar, né? O litoral paulista ele é uma área de grande incidência ufológica. E tu Sim. viu alguma coisa lá ou conhece alguém? Então, o que acontece? O meu tio, ele me contou uma história quando eu era pequeno, assim, não, nem tão pequeno, eu tinha uns 12 anos, né? Então, sobre a Ilhabela, né? Ele falou que ele tem muito amigo por lá, ele conhece muita gente no litoral. Minha família quase praticamente inteira, né, de lá, por parte de mãe, é inteira de lá. Então, vira e mexe, chega alguém contando alguma história, né? E esse meu tio, ele trouxe uma história sobre um pescador, né? Um cara que ele costumava pescar em alto mar, mas muito ali na beira da praia, ali na Ilhabela, né? Tem até lugares que vai pouca gente, né? Uns lugares meio desconhecidos, né? Os lugares mais especiais, né? Quem é pescador sabe que você encontra um lugarzinho que você fala que é seu e é ali que você pesca. O Castelhanos, né, por exemplo, que é bem... Você conhece lá o Castelhanos? E, tipo assim, a história é a seguinte, o cara ia lá pescar todo dia e teve um dia que ele se atrasou, né? E ele foi pescar um pouco depois do horário que ele ia, né? E já estava escurecendo. E foi aí que ele estava pescando e de dentro da água, isso próximo à Ilhabela, né? Não era lá pro meio do mar, era mais próximo. Ele começou a ver umas luzes de dentro da água, né? Como se fosse vindo assim e começava a ficar cada vez mais forte, né? E ele começou a achar estranho e ele se afastou, ele foi um pouco para trás, assim, do lugar onde ele estava. E não aconteceu nada. Aquelas luzes não saíram da água. Ficaram ali pulsando, né? E depois parou. E aí ele trouxe esse caso para o pessoal que morava ali. E foi aí que comentaram com ele que muita gente teorizava que ali embaixo da Ilhabela tinha alguma entrada que servia como fosse uma espécie de estacionamento, assim, né? Uma base, né? Uma base submarina ali. Exato, para guardar ali algum tipo de tecnologia que não se conhecia, porque isso deve ter sido lá nos anos 80, né? Anos 90, assim. Então, e essa história, eu lembro que eu imaginava, né? Eu tenho muito essa... Não é nem memória fotográfica porque eu não estava lá, mas só de ouvir a história eu ficava imaginando, né? Eu imaginava muito porque eu ia muito pescar, né? E eu imaginava, se fosse eu ali na beira ver uma luz assim, eu já ia ficar assustado, meio espantado, né? E assim, na Ilhabela que você mencionou, você já ouviu alguma história desse cunho, assim, desse estilo que eu contei? Então, Ilhabela está dentro de um contexto onde tem muitos casos lá. Os casos mais antigos que os pescadores contavam lá é a respeito do olho encantado. É uma lenda onde apareciam objetos luminosos menores, que a gente chama de sonda ufológica, só que aí os mais antigos chamavam o olho encantado, né? Porque aparecia nas praias e também próximo a cachoeiras. Tudo dentro da água. Tudo dentro da água. Teve um pesquisador de pirataria lá, o Osmar João Soalheiro, que inclusive chegou a escrever livro de pirata e tudo mais. Quando ele estava no Castelhanos, ele chegou que eu investiguei vários casos lá da Ilhabela, ele chegou a me contar que viu na ilha do Castelhanos, ali naquela parte do Castelhanos, um objeto voador meio dourado, tal, que apareceu lá. Tem um outro pesquisador que morou lá na ilha, chamado Cícero Buarque. Ele escreveu um livro chamado Ilhabela e seus Mistérios. Então tem outros mistérios, mas também fala de alguns casos de OVNIs que já apareciam ali na ilha, sim. E não é só Ilhabela, né? Se você partir ali para São Sebastião, né, do outro lado, do lado já. A gente tem um caso clássico de abdução que ocorreu com o doutor Freitas Guimarães, que era um advogado de direito de Santos. Ele foi para lá e foi abduzido, levado dentro da nave.
Esse caso é bem conhecido, porque é da década de 50, e o fato que pessoas testemunharam também esse avistamento, né, quando ele estava sendo abduzido, e quando ele foi deixado na praia, os seres falaram para ele que voltariam daí 1 ano. Aí, o que ele fez? Mas voltariam atrás dele ou só voltariam? Não, voltaria naquele lugar. Eles marcaram um encontro, os seres, os tripulantes do disco voador lá em São Sebastião, falaram, a gente vai voltar aqui. Aí o que aconteceu? Ele acabou contando a experiência que ele teve, né? Ele viajou dentro do disco voador e tal. E aí ele contou, ficou sabendo o pessoal da aeronáutica. Aí quando chegou naquele dia, 1 ano depois, a aeronáutica foi para lá. Só que aí o Freitas Guimarães ele não pôde comparecer no local, porque tinha falecido um parente lá tal, e ele estava no velório. Mas os militares foram para lá e aí o objeto não apareceu. E aí foi comunicado nos jornais daquela época, em televisão, né? Pegaram depoimento de pessoas que viram. Ou seja, é um caso muito real de contato que ele teve, em que os seres prometeram voltar daí 1 ano e voltaram. E ficou comprovado isso e registrado naquela região ali de Ilhabela. Além de São Sebastião, você tem Caraguatatuba, que tem muitos casos. Um abraço para Caraguatatuba, tá? Ubatuba, né? Eu pesquisei um caso em 96 de um pouso que aconteceu na praia ali de Caraguatatuba, praia de Porto Novo, e envolveu um ex-funcionário da Embraer. Na época, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, César Miglioranza era o nome dele, e ele mais uma outra pessoa acabaram vendo um objeto pousar e viram seres na praia de Porto Novo. Aí a gente esteve lá, ele mostrou como é que foi, e há um missing time também no caso dele, que é um tempo perdido, que provavelmente pode ser que ele tenha sido abduzido, mas como não foi feita a hipnose na época, aí a gente não tem como afirmar que ocorreu uma abdução efetivamente. Mas que ele viu a nave pousou, tinha os serzinhos também, baixinho, isso em 1996. Que louco. E você tem alguma experiência para trazer? Não, cara, olha, de ter OVNI, essas coisas eu não tenho. Mas eu tenho uma de outra criatura diferente. Cara, a minha bisa, ela tava com uns 98 anos, mais ou menos, antes de falecer. Ela era uma das pessoas que eu conheço que tem a melhor memória, tipo, a idosa, assim, que chegou mais longe na vida. E tem a memória... Que nem o Edson. O Edson tem uma memória do caramba. Ele fala tantos nomes. É que ela é muito... sim, eu concordo. Ele fala muitos nomes, cara. Concordo, mas, mano, pra uma senhora de 98 anos, ter uma memória dela, de lembrar da infância dela, com tantos detalhes e poder te contar, é uma coisa que é absurda, assim. Eu nunca vi outra pessoa conseguir fazer uma coisa parecida. É que eles não tinham tecnologia, cara. Isso aí é real. Os meus avós, minha bisavó, nossa, eles contavam tanta história de quando era pequeno, assim, que você fala, como é que você... Eu acho que a alimentação era mais saudável e aí a mente das pessoas funcionava melhor, né? Você não tem a quantidade de Coca-Cola que ela ingeria por dia. Mas depois, né? Não, ela toma muita Coca-Cola. Tomava, né, antes de falecer. Ela não faleceu por causa da Coca-Cola. Mas assim, ela dizia... A gente brincava, vó, isso daí faz mal? Ela, não faz mal nada. Vai, Coca-Cola. Mas o que ela viu? Então, essa criatura ela conta que ela morava no interior, não sei aonde. E ela conta... De São Paulo. Não sei, acho que sim. No interior de São Paulo, em algum lugar. Ela conta, tipo, que a infância dela ela andava armada, coisas assim. Normal. Naquela época tinha que andar bicho, um monte de coisa, né? Exatamente. Onça. E ela disse que uma pessoa que morava ali perto da onde ela morava era o lobisomem. Ela dizia isso. A pessoa. A pessoa era. Ela falou o nome do cara, falou quando que ele se transformava, falou que já viu. Caraca. E, cara, ela começou a descrever muito quando ela contou pra mim. Eu era mais novo, né? Juro, eu fiquei assim, ela não tem nenhum motivo para estar mentindo pra mim. Absolutamente nenhum motivo. Tipo, ela não ganha nada fazendo isso. Dinheiro, nada. Mas aí não seria uma criatura, seria uma pessoa... Que transformava em lobo, né? Sim. Ela falou que ela via. Em lobisomem. E você acredita nisso?
Eu acredito porque isso está mais para o lado da criptozoologia, né? É uma área da zoologia, né? Mais cripto, né? Por exemplo, vampiro, lobisomem. Sim. E assim, você tem tantos depoimentos de pessoas coincidentes que alguma coisa deve ter. Agora, dentro da ufologia, a gente tem uma tipologia que é um ser todo peludo também. Lá em Varginha apareceu essa criatura. Se a gente pegar, de repente, a sua avó e ela visse uma criatura peluda que está mais para ser um tripulante de OVNI, ela ia falar que viu o lobisomem. Então depende muito da cultura das pessoas para elas interpretarem ali o que elas estão vendo. Quer ver uma coisa interessante? Você pegar uma pessoa religiosa e de repente ver um ser lá inteiro de luz, inteiro de luz, né? Se for uma mulher, eu vi foi uma aparição mariana, eu vi Nossa Senhora. Se for um homem, eu vi um anjo, né? Se for uma coisa feia, eu vi o demônio. Né? Então, depende da crença, né? Da bagagem que você tem de conhecimento, aí você vai tentar interpretar dentro daquilo que você conhece. A gente, como mexe com ufologia, estamos acostumados também com seres, mas não dá para afirmar, né, que a sua avó viu alguma coisa relacionada à ufologia ou à criptozoologia. Eu acho que é mais para criptozoologia. Eu também acho. Porque, no caso, ela descreve uma pessoa que ela via frequentemente morando perto dela. Ou seja, ela sabe que aquele homem não era assim o tempo inteiro. E ela viu uma vez ele se transformando. Então, aí é criptozoologia. Ou licantropia, né, que eles falam. O que é isso? Tropia vamos dizer assim, o estado de você se transformar. Lican é de lobo. Então, se transformar em lobo. Disso. Então, é o lobisomem, né? É o lobisomem. Licantropia é a técnica de você se transformar num ser peludo. Mas sei lá, e animalesco. O cara, e era como se ele se transformasse, então, basicamente é alguém que estava ali escondido, né? Era um ser que a gente não conhece que ele consegue se transformar em humano, é isso? Que a gente não conhece? Não, é como se fosse alguma coisa, um encanto, né? O pessoal mais antigo falava, é encantado, né? Não tem uma... Cara, tipo eu acho que o folclore do que nem a folclore do Boto e outros eu acho que no fundo, assim, no fundo mesmo, na cultura do Brasil, né, de todas essas lendas, algumas coisas eu acho que realmente aconteceram, não é por nada. Tipo o quê? Mano, esse negócio, por exemplo, eu não consigo... por mais que eu seja uma pessoa um pouco cética nesse sentido, eu não consigo questionar a minha bisavó de 98 anos, porque simplesmente, cara, ela não ia falar um negócio que é mentira pra mim, assim, mano. Ela não ia inventar, ela não tem essa capacidade. E ela não ia ter, vamos dizer assim, um motivo, não tá ganhando dinheiro, não tá ganhando nada para inventar uma história dessa. Ela só não falaria se não precisasse. A minha avó também, ela já morreu. Deixa eu contar um caso, então, para vocês aqui. Deixa eu ver se eu trouxe aqui o... Aqui. Eu escrevi esse livro aqui, que é o Alienígenas no Passado do Brasil, que ele traz casos de criaturas, seres, que foram avistados antes da era moderna dos discos voadores. E aí, para reverenciar a minha avó, a Lucinda Alves, eu coloquei um caso que ela me contava também, né? Já que vocês estão contando o caso, essa aqui é minha avó, minha avózinha aí. E o que ela viu? Em 1925, em Santos, na Vila Belmiro, ela viu, junto com uma coleguinha dela, por volta das 18 horas, um ser com uma roupa aluminizada, com uma espécie de bastão luminoso na mão. Na época, era um torcedor do Santos? Star Wars! Não, era um torcedor do Santos, pô. 1925, né? Com esse bastão metálico e luminoso nas mãos. Pensei que fosse uma vela, mas quando ele veio em nossa direção, vi que era algo diferente. Saímos correndo, cada um para a sua casa. Não vimos para onde foi aquela assombração. Ela associou na época, né, porque ela era pequena também, 1925, e existe dentro da ufologia seres com essa configuração, inclusive com esses bastões aí luminosos. Então Star Wars pode ter tirado disso o sabre de luz? Olha aí, George Lucas. Também, né? Vai saber. Vamos dizer assim, teorias. A ficção, ela copia algo que já existe ou existiu.
Tem uma coisa muito emblemática do De Volta para o Futuro, que é quando ele volta no tempo e ele finge ser o Darth Vader, né? Que é todo aquele vilão lá. E o pessoal que não conhecia a cultura, não existia ainda, né? Ele voltou no tempo. Então ele aparece para um pessoal de uma fazenda e todo mundo fica maluco, porque ele não existia carro. Então ele entra com o carro e aí todo mundo vê o carro e vê ele com uma roupa com capacete e fica completamente assustado, assim. Mas isso aí é viagem no tempo, né? Outra história. Né? E aí eu queria aproveitar, já que você estava falando de litoral, né? Os casos assim mais emblemáticos do litoral é quando envolve alguma evidência física. Então eu peguei esse caso aqui, que é um caso que eu investiguei em 95, no dia 1º de outubro de 95, em São Vicente. Foi um pouso que ocorreu na Ilha do Major, próximo ao rio Piaçabuçu ali, e envolveu 2 testemunhas num primeiro momento, que eram 2 pescadores, o Fernando Bezerra e o Wilson de Oliveira. Eles fizeram esse desenho da nave, então é um disco voador mesmo. Aqui é o barco, né? O objeto chegou a ficar em cima do barco e depois ele foi para a ilha e chegou a pousar. Aqui tem algumas fotos da marca do pouso. Era uma marca de 5,5 metros de diâmetro, onde ficou o mato queimado, chamuscado. E em volta dessa marca tinha as marcas de sapata, que era o trem de aterrissagem, né? Que são essas marcas aqui retangulares, onde é o trem de aterrissagem. Okay, esses pezinhos foi... O pé de pouso, assim, o pé de pouso, né? Na verdade não era um tripé, eram 4 pés, e aí ficou 4 marcas, né? Calcadas no solo lá. Na época, saiu... Deixa eu achar aqui Aqui é o Fernando Bezerra, no local, né? Contando, um dos pescadores. Saiu nos jornais, na época, essa matéria, né? Do pouso. Então, aqui é o jornal A Tribuna, da época de Santos. Vicente. Isso aqui eu vou mostrar. Eu queria voltar num ponto, rapidão. Mostraria. É grande demais. Eu não sei se tem alguma relação. Dá pra ver mais ou menos. Mas, por exemplo, aqui no Brasil se fala muito sobre... se falava, né? Nos lugares assim, onde o folclore é mais forte, sobre um negocinho chamado fogo-fato. Já ouviu falar? O cara do Ben 10. Então, a galera depois deu o nome pro personagem do Ben 10. Não é ele. Mas o fogo-fato, será que não é a mesma coisa que o raio-bola? O raio-bola, que eu vi vocês falando ontem no Vilela, eu achei muito legal. São fenômenos diferentes, né? Mas são fenômenos naturais. Qual a diferença? O raio-bola, ele dura alguns segundos, né? Pode chegar até 2 minutos ali, mas é bem rápido e aí tipo uma energia em forma de bola, gerado na tempestade também, e aí ele sai num movimento totalmente aleatório e depois, se encostar na pessoa, até queima. Tá? Porque a pessoa vai sentir e descarregar aquela energia elétrica. Então, o raio-bola, mas é raro. Esse é um fenômeno raro. O fogo-fato, aí já é o que a gente chama de gás do pântano, gás metano, que são gases produzidos por corpos em decomposição. Então, onde que a gente vai ver fogo-fato? Cemitério. É uma bola de luz meio azulada, que às vezes as pessoas confundem mesmo. Visualmente é parecido uma coisa com a outra. É bem parecido. Mas pode confundir com uma raio uma e sonda. de fogo? O raio-bola... Mas o raio não tem a ver com gás, é isso? Porque assim, o raio-bola, ele é uma bolinha. Realmente assim, é uma luzinha bem circular mesmo. Agora, o fogo-fato não, ele é tipo um gás que ele é mais esvoaçante e azul. Tipo uma aurora boreal, assim. Isso, às vezes ele não, você não vai ver definido dele um formato, não. Então é um negócio meio esquisito, porque é gás, né? É gás em decomposição. E geralmente acontece quando tem corpo em decomposição no cemitério. Ou em pântano, né? Locais assim... charco, onde tem planta ou galhos, né, árvores em decomposição, pode gerar também. Deve dar um sustinho. Mas é mais animal, tá? Assim, decomposição animal, ela gera mais. O fogo-fato, que é o gás metano. Tá? São fenômenos naturais que
visualmente podem confundir com OVNI. Eu já ouvi dizer alguma coisa também, não sei se é verdade, mas que, tipo, alguns indígenas, eu acredito, que diziam que o fogo-fato ele também aparecia, às vezes, no mato para guiar as pessoas. Por exemplo, sei lá, a pessoa tá perdida no meio da floresta. Aí aquela luz se manifesta e direciona. Que aparece em a pessoa. Valente. É isso? Tipo é isso que aparece em tipo Valente. Isso, é. Tem uma animação da Disney que aparecem uns foguinhos assim e servem pra isso Eles mesmo. mostram a direção, né? Pra guiar. Tem isso. Aí eu acho que já é mais para ficção mesmo, né? Porque casos assim concretos a respeito disso eu nunca ouvi falar. Né? Geralmente é avistamento de alguma luz, alguma coisa, que aí pode estar associado ao fenômeno OVNI ou alguma coisa natural. Mas aí vai depender muito da característica do relato, né, que está se apresentando ali. Ah, peraí, como é que você viu? Ah, eu vi assim, vi assado. E o raio-bola, ele é muito raro. Mas tem casos no passado de raio-bola que entrou dentro de casa. Aí você imagina o susto. Você tá lá, sei lá, na cozinha, alguma coisa, aí entra um negócio, uma bolinha fazendo um monte de evolução. Nossa, assim. Não, aí... Você assusta, Sim. né? Sim. E às vezes, dependendo de onde ele passa, sai derrubando tudo. Então ele também tem essa... ele não atravessa tamanha as coisas. força energética do negócio. Entendeu? Mas isso não tem nada a ver com OVNI. Por isso que o ufólogo sério, ele tem que conhecer de todas essas coisas. Fenômeno astronômico, meteorológico. Pra saber a diferença. Para poder separar. Criptozoologia, você tem que saber. Astronomia, né? Você tem que saber o que é um meteorito, o que é um bólide, o que é um siderito. Tem que saber, por exemplo, o que é um drone, se atualizar nos drones. Porque, assim, hoje a gente tem drone de tudo que é formato. Sim. Né? Então, de repente, o cara fala, eu vi um OVNI em formato de triângulo. Já tem. Mas tem drone Já triangular tem drone em formato também. de triângulo. Entendeu? Então, aí você não pode falar que é um OVNI ou que é um drone. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Inclusive... Calma, meu suquinho! Amanhã tem vídeo novo no canal, 8 da noite, assim como todos os dias da semana. Então, vem de suco.